Graça e paz, querido, estamos aqui mais uma quinta-feira, eu, você e o nosso discipulado com o apóstolo Marcos. Que bom poder estar contigo, que bom poder aprender junto contigo, que bom é esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui bebendo dessa fonte. Apóstolo, sem mais delongas, o senhor... Nós estamos aí numa pegada muito legal no discipulado e algo que é impossível deixar de notar, que a linha que nós estamos trabalhando aqui, o Senhor sempre tem fugido daquilo que seja pura retórica. Aquele negócio de fala, fica só no âmbito da filosofia, da ideologia, e fala, e até a nossa cabeça pensa, mas não mudar nada na nossa vida prática, no cotidiano. O Senhor sempre tem buscado lançar fundamentos e ferramentas que possam ser usadas por nós que estamos recebendo aqui de maneira prática, no nosso dia a dia, que a gente possa colocar dentro da nossa casa, estabelecer esse conceito para os nossos filhos, para os nossos amigos. É do dia a dia mesmo, todo esse material, todo esse alimento que nós temos recebido aqui nesse discipulado. E nós começamos aqui uma conversa agora, quem teve a oportunidade ontem de acompanhar nossa campanha do avivamento, nós estivemos falando de óleo de alegria, de Isaías, e eu queria que o Senhor nos trouxesse, assim, aproveitasse esses minutos de discipulado para trazer que poder é esse que Isaías está falando. Inclusive eu elegi aqui o texto de Isaías 61, tá? Que poder é esse, que óleo de alegria é esse, já que nós estamos aí numa conferência, para que para que a igreja possamos estar realmente aplicando isso no nosso dia a dia, dentro da nossa casa. Eu vou, só para que você fique alinhado, eu vou ler aqui o Isaías 61, pelo menos esse versículo 1, para que a gente possa se contextualizar e o Senhor possa nos ajudar em cima disso. Ela diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, ou seja, óleo, né? Para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ele começa dizendo assim: porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, né? As notícias boas. Apóstolo, manda a brasa aí para nós, de que forma nós podemos sair daquilo que é pura retórica desse mundo para a prática do dia a dia. Ótimo, que bom estar mais uma vez aqui e poder fazer um discipulado que, como você falou, Marcos, eu vou reforçar. Ele não é um discipulado filosófico. Ele é um discipulado cristocêntrico. Quando Jesus vem à Terra, ele vem justamente para atender às necessidades dos homens. Ele vem para atender às necessidades dos homens. Qual é a necessidade do homem? E ele trouxe uma resposta. Via de regra, é assim. Como o homem não podia dar respostas, ele não conseguia se autolibertar, ele não conseguia produzir uma ação que desse para ele uma libertação das suas angústias, dos seus desesperos, dos seus pecados, das suas crises, das suas dores. Os céus providenciaram isso. E nós sempre ministramos a palavra, e a palavra sempre vai ser atual. A palavra sempre vai ser atual. O princípio que foi usado desde o princípio, que foi usado na pessoa do Cristo, vai ser sempre usado na terra. Então, hoje, a palavra do Senhor é atual. Então, essa palavra não agiu só no passado, essa palavra vai agir, ela é presente. Ela atende às necessidades dos homens o tempo inteiro, por todas as gerações, até a vinda do nosso Deus. Então hoje, vê se nós não estamos passando por um espírito de angústia.
Uhum. Pandemia, ninguém pode fugir do tema, a gente só tem que confrontá-lo. A gente tem que confrontar, nós temos que dar uma resposta. E no discipulado é assim, formatar a mente para que todos os tempos, que a humanidade, que as pessoas, no dia a dia, no seu cotidiano, nas suas dificuldades mais cotidianas, mas nas suas necessidades, como são agora, uma necessidade premente, forte, intensa. Então, o discipulado formata a mente para dar resposta aos problemas do dia a dia, aqueles diários, caseiros, mas também a dar resposta a tudo aquilo que vem afligir a humanidade. Então, hoje, nós estamos passando assim por uma tristeza, uma angústia. Tem muitos corações angustiados, vamos. Então, os céus trazem na palavra, e o discipulado é isso, formatar mentes para receber dos céus uma resposta para as suas necessidades. É por isso que o livro que você elegeu, o livro de Isaías, olha como essa formatação do reino de Deus. É um livro messiânico, escrito muito tempo antes de Jesus Cristo vir à Terra. E messiânico é o livro que trata como seu tema principal o Messias, Jesus, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus. Lá no livro que você leu, o profeta está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas mansos, restaurar contritos, proclamar liberdade cativos, abertura de prisão presos. Então, olha que você citou: cativos, presos, sim, tristes, enlutados, contrito de coração, contritos. Estamos passando ou não estamos passando? Estamos passando. Afligiu ou não afligiu toda a humanidade? Sim, sim. Aí Isaías está profetizando antes de Jesus que o Messias viria para afrontar e desfazer todo esse nível de espírito. Tanto é que no Evangelho de Lucas, quando Jesus inicia o seu ministério, ele lê exatamente esse texto. Aí ele faz a leitura desse texto, aí ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Toda vez que nós lemos isso, está aqui na nossa mente, que Jesus Cristo veio para a Terra como Messias. Então Ele veio para a Terra para plantar um princípio do reino do Pai. E toda vez que um reino é plantado por um princípio, ele confronta um princípio que já está estabelecido. Então, quando planta-se um princípio do reino, extrai-se um princípio da terra. E neste tempo, os homens estão sendo regidos por um princípio da terra, que é a angústia, a tristeza. E a tristeza, Marcos Alexandre, se acompanha com vários outros sentimentos. Estávamos, inclusive, ainda agora conversando, você dizia: pai, os sentimentos são plurais. Você tem tratado com pessoas, se relacionado com pessoas, tanto aqui na nossa comunidade, na igreja, como na sua profissão. Então você tem hoje uma relação muito ampla, tanto com os nossos irmãos, com as pessoas que estão falando. Como é que as pessoas estão? Todo mundo que recebe essa notícia e já assimila essa tristeza, ele desenvolve muitos outros sintomas, né? Não só é a tristeza, você tem aí esse sentimento de solidão, medo é demais, o negativismo. Toda a tristeza vem e traz toda essa gama de sentimentos.
E ele foi afligido. A pessoa que está assim, ela foi afligida. Ela foi afligida por um princípio. E quem prenunciou esse princípio, a gente chama no discipulado, no relacionamento do discipulado, a gente usa um arauto. Né? Olha, essas pessoas que estão sentindo esses sintomas, primeiro elas ouviram o discurso de um arauto. Um arauto é aquele que prenuncia que vai vir um rei. E esse rei, ele vai trazer consigo os seus princípios e os seus efeitos. E tem muito arautos do caos. Tem gente dizendo assim nas internet, não faça o vírus correr. Não faça o desespero correr. Não seja arauto do medo. Do reino das trevas. As pessoas estão apavoradas. O que a nossa mídia está fazendo com o nosso povo? Massacrando o nosso povo. E ainda sustentando isso em cima de estatística. Eles não querem promover realidade, não. Eles querem promover o caos. Tem que vir alguém para poder acomodar. Não é mentir. Ninguém quer ser enganado. Não é enganar. Mas é acomodar. É dizer a verdade, mas debaixo de um princípio. Quando Jesus veio à Terra, ele disse, eu vim representar, eu sou o arauto desta palavra. Eu sou o mensageiro desta palavra. Da palavra que vai trazer no meio da tristeza um anúncio de paz. Então, nós, Marcos Alexandre, nós fomos alcançados com esta palavra de paz. Porque Jesus estava cheio da paz, cheio do reino de Deus, cheio desses princípios. E ele dizia, eu vim trazer óleo de alegria. Óleo de alegria. Ele trouxe óleo de alegria para onde? Quando? Para quem? Ele trouxe para a terra no tempo do desespero e quando as pessoas estavam cheias de temores. Então, o Senhor disse, eu estou cheio, e quem está cheio do óleo da alegria pode contagiar outros com alegria. Então, quando vem o óleo sobre nós, o azeite sobre nós, vem um princípio. E nós nos tornamos arautos do rei. Nós representamos um princípio, ou do caos, da tristeza, ou da alegria. No mesmo lugar e numa mesma pessoa, não cabem os dois espíritos. Você não pode ser arauto da paz de manhã e arauto do caos à noite. Você não pode estar da mesma forma cheio da alegria de manhã e cheio da intranquilidade da noite. Porque quando um princípio é plantado, o outro é arrancado. Plantou um princípio, o outro é arrancado. Se você está cheio de um princípio, o outro princípio não cabe em você. No reino de Deus é assim. Perfeito. Eu fiz um esqueminha aqui, o senhor foi falando, fui fazendo as anotações para... Eu gosto muito de esquema, esse negócio de... Até acho que pela praticidade que o senhor citou no começo, a gente utilizar isso no dia a dia. O arauto é um mensageiro. Esse mensageiro, ele sempre reporta a chegada de um reino, que tem um rei, né? Estabelecido. E o que ele reporta é aquilo que o reino prega, o que aquele rei prega. Então eu fiz aqui um esqueminha, é que todo reino, ele designa arautos, que os arautos hoje o senhor está estabelecendo como nós. Você é um arauto. Esse canal aqui é um arauto. Esse canal. O que nós estamos falando? Nós não estamos dizendo se você vai ficar triste. Não. Porque nós representamos o reino da tristeza. Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Aí quem foi ungido para se torna esse arauto. Que Isaías está citando. Para levar a liberdade, para liberar. Esse arauto, então, somos nós, você que está nos assistindo aí, é um arauto, queira você ou não, porque o Senhor está dizendo que isso é princípio, nós nos tornamos arautos, porque nós não somos os reis, nós somos anunciadores.
Se os nossos pronunciamentos geram o que, na verdade? Os nossos pronunciamentos falam de que reino nós estamos vivendo, ou bebendo, ou submetidos. Ou representando. Então, se as minhas palavras, em tempos de crise ou não, são palavras de alegria, né? Já que nós estamos falando de óleo de alegria, palavra de libertação, anúncio de um novo tempo que virá. A gente não está negando o tempo ruim que estamos vivendo, mas nós estamos dizendo assim, há um novo tempo vindo, existe um rei que é maior do que as situações, não vivemos pela realidade, mas pela verdade dessa palavra. O senhor também citou aqui, eu estou dizendo a que reino eu estou submisso. Sim. E as minhas palavras vão causar em terceiros ali aquilo que o reino a quem eu sirvo, ou a qual eu estou submetido, querendo eu ou não, dizia o rei dele, né? Quem governa esse reino. Uma palavra realmente prática, querido, em nome de Jesus. Eu acho que é tempo da gente entender de uma vez que nós vamos sempre proferir sobre aquele reino e aquele rei a quem nós servimos, e nós somos servos do reino de Deus. Nós estamos aqui para liberar, destilar o bom perfume de Cristo. Nós somos também, assim como Isaías, o apóstolo falou, somos profetas dessa geração messiânicos. Aqueles que vêm dizer assim, as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. Não tem coronavírus, porque o nosso Deus é maior do que o vírus. Nós não vamos ser os anunciadores da estatística do caos, mas da estatística do que Deus tem dito a nosso respeito. E o que a Bíblia diz sobre nós, apóstolo, é que o Senhor é quem sabe o pensamento que Ele tem sobre nós. E o pensamento desse reino e desse rei é pensamento de paz e não de mal, para nos levar a um fim proveitoso. Se você está vivendo um momento de dificuldade, esse não é o teu fim, porque o Senhor tem um fim proveitoso para a tua vida. Eu gostei pra caramba. Nós inclusive iniciamos uma campanha ontem, né? Quarta-feira, que é a campanha do azeite, porque ele diz assim, eu vim trazer óleo de alegria ao invés de tristeza. Óleo de alegria. Aí o óleo, nessa representatividade do reino espiritual, ele serve como elemento físico para dizer você está debaixo da influência do óleo de alegria e não da tristeza, não do espírito angustiado. E na quarta-feira nós iniciamos uma campanha em Getsemane ao Vivo Milagre, e todas as quartas-feiras nós vamos usar um princípio deste óleo. O óleo serve para trazer alegria e não espírito angustiado e não tristeza. O óleo serve para colocar nas lâmpadas, não? E nas casas, elas... Alerta de spoiler. Já tá mandando aqui o que vem depois. É assim, É spoiler, tá lançando o que vem depois. Eu estava orando, preparando para a apóstola Kédia, mergulhando em Deus. Porque quando a gente põe o óleo no candelabro, iluminava a casa. Nesse tempo tem muita gente com a mente encegueirada pelo próprio pavor. Claro. E as casas estão andando em trevas, em escuridão. As pessoas não estão conseguindo ver as possibilidades que vêm dos céus. Tá em trevas, eles não conseguem enxergar. Então esse azeite também era colocado nas lâmpadas, e quando a luz era acendida, trazia claridade. E toda treva, se tem trevas na tua casa, vai ser afugentada. Porque você agora vai ser um arauto desse óleo que vem da parte de Deus. O óleo também, servia para alimento. Quantas pessoas só essa semana agora, nós distribuímos mais de 100 cestas básicas. Isso não significa absolutamente nada. Mas eu só estou dizendo que existe um contingente de pessoas que estão passando necessidade, não tem o que comer. E o azeite na Bíblia é que provisão dos céus. Provisão dos céus. Então eu quero declarar como arauto do reino de Deus que esse tempo vai passar e vai vir provisão dos céus sobre a tua casa. Bem, toda quarta-feira nós vamos estar falando sobre um elemento, uma possibilidade desse óleo. Se você quiser nos acompanhar presencial, e também, Marcos Alexandre, estamos falando de quarta, né? Nós demos uma possibilidade para que você que não pode vir aqui também participar. Faça um telefonema no nosso WhatsApp e veja como você pode participar. Perfeito. Atenção, editor.
Quantos minutos nós temos? 20 minutos. Ouviram aí, ó? É o Samuel mesmo. Porque ele disse assim, não tem como provar, cara, agora vocês ouviram. É o Samuel que tá dando pressão aqui. Mas, gente, vamos ter que respeitar, né, o horário, nós somos ordeiros. E assim, o papo tá muito bom. Aqui o apóstolo acabou de dar aqui uns spoilerzinhos do que vem por aí. Então essa semana, ontem nós tivemos na quarta-feira uma palavra abençoadíssima, já a respeito desse tema aqui. Hoje nós tivemos aqui já uma visão mais prática, uma comidinha mais tranquila para a gente poder lançar já no dia a dia. E no domingo o apóstolo vai estar finalizando sobre esse tema aqui. Eu vou estar ministrando sobre Isaías 61. Beleza. E principalmente sobre Lucas. Dentro daquela visão de Lucas lá com Jesus. Jesus está entre nós, fala o Senhor. Jesus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Nós não podemos ser mais massacrados pelo reino das trevas, o reino dessa terra. O Senhor já nos libertou e para a liberdade é que Ele nos libertou. Amém. Muito feliz de poder aprender um pouco mais. Já tenho aqui todas as bases do que eu vou lançar já nesses dias dentro da minha clínica, dentro da minha família, do nosso discipulado. Aproveite aí, esse esqueminha aqui ficou muito legal. Entenda, aplique mesmo, não vamos ficar só nessa retórica, não só entender, não, vamos aplicar na nossa vida, porque realmente é chegado o reino de Deus nas nossas vidas. Nós somos também aqueles arautos que estão anunciando a volta de Cristo até que Ele venha. Consideração, apóstolo? Só queria dizer, leva esse óleo para dentro da tua casa. Acabou a tristeza, deixa a alegria dos céus chegar entre você. Porque a tristeza desse mundo, o Senhor disse que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer. Então virá um tempo de alegria, óleo de alegria sobre você. Graças, Pai, beijo no coração.